Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos ao fim do nosso livro. Exatamente, hoje vai ser a última parte que nós veremos um pouco mais sobre a história da Ilha do Crocodilo. Sexto ano, hoje nós vamos finalizar esse livro, porém, lembrando que nós já lemos esse livro inteiro na sala de aula, mas não custa nada você rever tudo que você já leu, ok? Para reavivar um pouquinho das histórias que nós já lemos em sala de aula, que vocês leram sozinhos também, nós vamos hoje ver a história de Malcai e Lecbete. Lembram dessa história? Malcai e Lecbete? Não? Vamos lá. Malcai e Lecbete vai falar sobre a história de 4 irmãos que moravam com o pai, sendo que 3 deles muito trabalhadores e um que gostava de brincar com macacos. Exatamente. E simplesmente pelo fato de ele gostar de brincar com macacos, isso enfurecia os outros irmãos. E um belo dia, esses irmãos se zangaram e foram embora. Exatamente. Deixaram o pai sozinho com Malcai e partiram no mundo. Numa dessas andanças lá no meio, o que aconteceu em casa? Malcai chega e o pai se dá conta que agora ele só vai dividir a casa com Malcai e manda Malcai embora também. Malcai, sabendo da terrível coisa que praticou contra os irmãos e o pai, vai atrás dos irmãos para trazê-los de volta. Ao encontrá-los, eles ficam receosos em receber de volta o irmão, porém agregam a eles. Durante a caminhada deles, eles precisam de água para beber, correto? Então, eles partem em busca dessa água, porém não encontram. Malcai fica por ali, pensando, prestando atenção na situação toda e sai sozinho. Pega uma espécie de balde e vai em busca dessa água. Do nada, ele encontra uma caveira no chão. E ao encontrar essa caveira que não está enterrada, ele pega a caveira, conversa com a caveira, olha só. Conversa com a caveira e a caveira diz que a partir daquele momento, sempre que ele precisar dela, é só ele a chamar. Adivinha como é que é o nome da caveira? Lecbete. Então, ele pega a caveira, enterra essa caveira e leva a água para os seus irmãos. Depois de andarem muito, encontram uma aldeia, uma espécie de povoado, no qual vive um rei muito famoso e muito poderoso. Esse rei, observando a chegada dos 4 forasteiros, ele pega os 4 e pergunta qual é o seu talento, no que você é melhor. Os irmãos mais velhos de Malcai dizem que são fortes, que conseguem fazer trabalho braçal com muito afinco, que são bastante destinados a cuidar da casa, da lavoura. E Malcai observa. Então o rei volta-se para Malcai e pergunta: e você, garoto? O que faz de bom? Aí ele: eu brinco com macacos. E nesse momento o rei fica bastante interessado nesse apetrecho em que Malcai é destinado. Vai lá o rei e dá a Malcai o simples fato de cuidar dos seus macacos, porque até então não tinha ninguém para cuidar deles. Então passam a viver no reino os 4, sendo que a filha do rei começa a se apaixonar por Malcai. Mas ao mesmo tempo que ela se apaixona por Malcai, os 3 irmãos de Malcai se apaixonam pela princesa. Olha só que dilema. E aí no meio de toda essa história, todo mundo bem abancado nesse novo reino, chega o momento de casar essa princesa. O rei, observando que os irmãos de Malcai já estão se interessando pela moça, ele chega para os irmãos e diz: eu dou a mão da minha filha em casamento quem trouxer as riquezas do monstro que mora na montanha. Sabendo que eles não conseguiriam chegar lá porque tinha um gigante na montanha, Malcai, compadecendo-se do irmão mais velho, vai lá e pega os tesouros e entrega para o seu irmão. Claro que com a ajuda de Lecbete. Então, ele entrega toda essa riqueza para o irmão entrega para o rei.
E o rei agradece, diz que sim, olha só, falta só mais um desafio. Quem trouxer o gigante até aqui, casa com a minha filha. O irmão de Maokai fica nervoso, sabe que não vai conseguir aquilo, mas Maokai mais uma vez vai até Laquebete e pede a ele que traga o gigante até ele. Ele sobe a montanha e convence o gigante a fingir que está sendo levado, porque o gigante quer seus tesouros de volta e Maokai promete entregar a ele o ladrão de seus tesouros. Então eles vão até a aldeia. Quando chegam na aldeia, ele lá todo acorrentado, fingindo que foi capturado. Então o rei vai lá, saúda todo mundo e por fim faz uma grande festa. Nessa festa ele vai anunciar o noivado da filha com o irmão mais velho de Maokai. Aí a princesa, sabendo da trama do pai, pega vários anéis que tem sobre a mesa, escolhe um par, coloca um no dedo e coloca o outro par na mão de Maokai. O rei pega o restante dos anéis sem saber de nada, pega o restante dos anéis, leva até o irmão mais velho de Maokai e diz para que ele escolha um deles, porque se o que ele escolher for igual ao da princesa, os dois se casam. Então começa a festa e tudo, e aí na hora da comparação entre os dois anéis, observa-se que o anel do irmão de Maokai é completamente diferente do da princesa. E ela vai e sugere: observe a mão de Maokai, veja como é igual ao meu. E aí o rei vai lá e observa. Nesse momento, por causa de todo esse dilema, o rei fica intrigado. Como é que isso aconteceu? E ela conta toda a história de o momento em que Maokai ajudou o seu irmão a pegar a riqueza do gigante, a trazer o gigante, porque olha só, ela estava observando cada minuto de Maokai com o irmão mais velho. Olha só que legal. E por fim, como já era de se esperar, os dois se casam. Essa é uma das histórias que nós lemos em sala de aula. Além dessa história, nós vamos ter Laquatu e o Rei dos Morcegos, que nós também já lemos. Nós vamos ter, olha só, muitas figuras para observar e estudar um pouquinho sobre essas histórias africanas, como os contos que nós estamos lendo. Mas olha só que interessante, o macaco e o jacaré ou o crocodilo. Essa história aqui, na minha opinião, é uma das mais legais que tem. Mostra que se você tiver bastante astúcia, você consegue se sobressair de qualquer situação. Lembram da história do macaco e o crocodilo? Então, o macaco e o crocodilo eram amigos. Um morava na terra e o outro morava na água. O macaco, muito amigo do crocodilo, e um dia o crocodilo, com muita fome, resolve chamar o macaco para passear nas costas dele no rio. E os dois vão navegando pelo rio e chegam num determinado momento, a fome apertando, e o crocodilo vai e diz para o macaco: vou comer seu coração. E o macaco, muito esperto, assim: bicho, você quer comer meu coração? E a gente vai ter que voltar, porque eu esqueci meu coração lá na árvore. E os dois voltam. E nessa volta, o macaco pula das costas do crocodilo e vai embora. E diz para ele que ele não é bobo. Que nesse momento que ele pediu para voltar, era para poder se desfazer de uma situação daquela, porque ele ia morrer na boca do crocodilo. Legal também, né, essa história? Então, a esperteza do macaco fez com que ele conseguisse ter mais dias de vida. Outra história que vai ter no nosso livro é Laculecó e os Animais, que fala sobre a história de um caçador, que nós lemos em sala de aula também. Outra história bem legal vai ser Os Gêmeos Marcados. Lembram dessa história? Não? É a história de uma moça que o sonho dela era ter 2 filhos, um com a marca da lua e o outro com a marca de uma estrela, do jeito que tem aqui, ó, nessa página. Esse sonho que ela tinha causava grande inveja às suas irmãs. Ela casou-se, engravidou
e no dia do seu parto, as irmãs foram ajudar. E nesse momento da ajuda, elas pegaram os filhos, tomaram dela e colocaram no lugar, adivinha o quê? 2 cachorrinhos. E ela ficou com aquela história de que os filhos dela eram cachorros. Só que o sonho dela era ter 2 filhos, um com a marca da lua e o outro com a marca da estrela na testa. Então passou-se o tempo e ela descobriu que tudo era mentira de suas irmãs e por fim conseguiu reaver os seus 2 gêmeos. Vamos ter também a mulher pombo, que mais? Vamos ter também a esperteza de Garnizé. Vamos ter um pouco também sobre o nome que dá toda a característica principal aqui do nosso livro, que é a Ilha do Crocodilo. Todas essas histórias a gente leu, releu, comentou, desenhou, fizemos resumos e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de cada uma delas. Quem não aprendeu, tem todo um tempo para ler, porque nós faremos avaliação sobre esse livro. Lembrando que, além da leitura do livro, eu preciso que você preencha a ficha literária. Essa ficha literária, ela será cobrada posteriormente, claro que com aviso prévio na Agenda Edu, e eu preciso que vocês finalizem essa ficha para que vocês possam aprender um pouco mais sobre as histórias da Ilha do Crocodilo, contos e lendas de Timor-Leste. Então, amores, peço a vocês que acompanhem a Agenda Edu com bastante afinco para poder saber quando serão nossas próximas lives, quando devem ser entregues nossas atividades e para também ficar inteirado de tudo que está acontecendo aqui dentro da escola. Do mais, fiquem ligados na Agenda Edu, fiquem ligados nas redes sociais da escola. Um beijo e até o próximo Paradidático.